Estou errada por me recusar a ver meu pai em minha vida depois que ele escolheu começar uma nova família quando eu tinha 13 anos? Meu pai teve um caso e deixou minha mãe para morar com sua parceira, a quem chamarei de Jane. No início, minha irmã e eu o visitávamos todos os fins de semana, e admito que ele era um bom pai, embora eu nunca tenha gostado de Jane. Quando Jane engravidou e ela e meu pai tiveram seu próprio filho, as visitas se tornaram menos frequentes, e meu pai estava mais preocupado com sua nova família. Ele perdia alguns dos meus recitais ou competições da minha irmã porque estava ocupado com seu filho. Quando eu tinha 16 anos, Jane decidiu que queria se mudar por uma nova oportunidade de trabalho. Minha irmã e eu imploramos para ele não nos deixar, mas ele apenas disse: preciso priorizar minha família, e então se mudou a 10 horas de distância. Isso basicamente encerrou nosso relacionamento, e decidi não ter mais contato, pois ficou claro que ele não me considerava família. Minha irmã mais nova manteve contato com ele. Ele tentava me ligar e me convidar para visitá-lo com minha irmã, mas eu recusava. Quando ele voltava para ver minha irmã, eu me recusava a falar com ele. Quando ele aparecia em casa, eu não o convidava para minha formatura no ensino médio ou na faculdade. Agora tenho 33 anos e mantenho não contato com ele. Ao longo dos anos, ele tentou repetidamente entrar em contato comigo e fez com que sua família entrasse em contato comigo em seu nome para reconciliar. Evitei eventos familiares caso ele comparecesse, incluindo o casamento da minha irmã e chás de bebê. Meu pai e sua família voltaram para nossa cidade natal há 3 meses, e ele tem sido implacável tentando se reconciliar. Recebi mensagens do meu meio-irmão e irmã querendo um relacionamento, dizendo que ele é um ótimo pai. Meu pai descobriu que estou me casando e continua tentando entrar em contato comigo e até tentou falar com meu noivo. Jane me enviou uma mensagem dizendo que eu quebrei o coração do meu pai repetidamente e que sou patética e deveria fazer terapia. Respondi que ela não passava de uma destruidora de lares e a bloqueei. Todos parecem querer que eu o deixe voltar para minha vida. Estou cansada de todo o assédio e de encontrar acidentalmente meu pai e sua família na cidade. Sempre que o vejo, simplesmente vou embora e me recuso a falar com eles. Todos dizem que ele é um bom pai e tentou ao máximo manter contato, mas eu o afastei. Todos estão me pressionando, minha mãe, irmã, avós, tios e tias, até alguns dos meus amigos. Até meu noivo começou a dizer que sou a vilã por tê-lo excluído. Tudo está começando a parecer que sou eu. Então, sou eu a vilã? Edição: obrigada pelos comentários. Não li todos, mas fico feliz em saber que a maioria de vocês acha que não sou a vilã, o que é um grande alívio, pois pensei que estava ficando louca. Vou ter uma conversa séria com meu noivo, pois muitos de vocês apontaram que ele deveria me apoiar. Se ele continuar defendendo meu pai, então terei que reavaliar este relacionamento. Faltam 12 semanas para o casamento, mas precisamos resolver isso o mais rápido possível. Para informação, sou dona de um negócio local. Mudar não é uma opção. Moro em uma cidade pequena onde todos se conhecem, e ele é amigo de muitas pessoas, incluindo a família do meu noivo. Além disso, meu pai não voltou por mim. Ele voltou porque os pais de Jane precisam de ajuda e cuidados. Ele não me apoiou financeiramente desde os 17 anos e reteve meu fundo universitário, tentando me chantagear para ter um relacionamento com ele. Então, tive que trabalhar e pegar empréstimos. Evitei eventos porque minha família os usa como uma chance de forçar a reconciliação. Ele também não me deixa em paz e faz cenas. Ele vem falar comigo como se nada tivesse acontecido e tenta me abraçar ou começa a chorar. Não posso simplesmente cortar todos. Todos estão do lado dele e contra mim, incluindo minha própria mãe. Edição número 2. Para dar a todos um pouco mais de contexto, quando ele deixou minha mãe por Jane, ele só nos queria nos fins de semana. Minha mãe ofereceu a ele a guarda compartilhada, mas ele recusou. Eu não gostava de Jane e era distante com ela porque sabia o que eles tinham feito. Minha irmã era muito jovem para entender e era mais receptiva a ela, então minha irmã e Jane tinham um bom relacionamento. Jane era cruel comigo, mas gentil com minha irmã. Quando eu estava na casa do meu pai, me sentia desconfortável,
E ela propositalmente me deixava de fora de atividades divertidas ou planejava coisas apenas para minha irmã. Tivemos algumas discussões por coisas menores, mas meu pai sempre ficava do lado dela. Meu pai e eu costumávamos ter encontros de pai e filha pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Jane pôs fim a isso quando teve meu meio-irmão. Passamos de ir todo fim de semana para uma vez a cada 6 semanas. Meu pai sumiu e finalmente teve seu filho precioso. Ele parou de tentar comigo. Quando eles se mudaram, fiquei muito chateada porque ele escolheu nos deixar. Ele não queria guarda, apenas que nós o visitássemos de vez em quando e falássemos com ele ao telefone, parentando à distância, para que todo o seu foco estivesse em sua nova família. Quando me formei no ensino médio e me recusei a convidá-lo, tudo explodiu. Jane me chamou de alguns nomes terríveis, e meu pai também, e ele se recusou a me dar meu fundo universitário a menos que eu começasse a fazer parte da família novamente. Pelo que entendi, ele gastou com sua nova família. Estou cansada de ser a única a perder eventos com minha família. Estaria disposta a estar na mesma sala, mas não interagir ou mesmo ser civil, mas ele força as coisas e torna isso impossível. Edição número 3, falei com meu noivo. A atualização será publicada em breve. Então, na seção de comentários, o consenso foi que a OP não era vilã. Então um usuário comentou e disse, OP, você não é a vilã, mas isso vai ser brutal. Se seu noivo não entrar no seu barco pirata, dependendo do tamanho da sua cidade natal e do quão sério ele está a impressionar isso, você pode precisar considerar se mudar, especialmente se todos ao seu redor estão envolvidos. Eu amo meu noivo, mas ele é um cara orientado para a família. Ele é próximo da família dele, então não entende minha situação. Não ajuda que todos ao nosso redor estão defendendo meu pai e me fazendo parecer irracional. Então o usuário 2 comentou e disse, eu enviaria a todos eles uma mensagem clara de que não considero ele família depois que ele claramente me disse quando eu tinha 16 anos. Aliás, eles estão cientes disso, certo? E também deixe claro que começarei a cortá-los da minha vida se não pararem de me assediar sobre isso. Talvez apenas os coloque todos em um grupo de chat para isso, para que eu possa enviar uma vez para todos. Seu noivo ficar do lado deles em vez de respeitar seu limite bastante claro é preocupante e me faria reconsiderar o casamento se ele não parar com isso o mais rápido possível. Isso é um grande sinal vermelho que não é bom para seu futuro com ele. Não posso simplesmente cortar todas as pessoas da minha vida, e essa é a realidade que estou enfrentando aqui. Todos parecem pensar que sou a vilã e que deveria apenas me reconectar. Isso está realmente me afetando. Então a OP elaborou sobre ficar longe do pai e de sua família e bloquear Jane e disse, tentei ao máximo ficar longe dele e de sua família, mas sendo uma cidade tão pequena, é impossível evitá-los. Algumas das vezes em que o encontrei pareceram muito coincidentes e senti que era uma armadilha. Quanto a Jane, a bloqueei e não suporto essa mulher. Ela sempre foi cruel comigo, mesmo quando eu era criança, porque eu era distante. Minha irmã é 5 anos mais nova e era mais receptiva a ela, então minha irmã e Jane têm um bom relacionamento. Atualização 1, 10 horas depois, obrigada a todos pelos comentários. Embora a maioria pareça ser não é a vilã, alguns também disseram que sou a vilã. Alguns de vocês deram sugestões úteis, que planejo levar em consideração. Acabei de falar com meu noivo, e infelizmente não correu bem. Mas neste momento, já tive o suficiente e quero fugir e nunca mais voltar. Meu noivo conhece minha história com meu pai e Jane. Expliquei a ele que ficar do lado do meu pai e me pressionar estava me machucando e, como meu noivo, ele deveria me apoiar. Meu noivo, a quem chamarei de Logan, disse que não pode me apoiar a fazer algo que sabe que está errado. Logan disse que havia falado com meu pai e entendia os dois lados da história e acreditava que, se nos sentássemos e conversássemos, poderíamos resolver isso e nos reconciliar. Disse a Logan que não queria isso e não queria contato, e perguntei por que ele estava falando com meu pai. Logan admitiu que seu pai, que era amigo do meu pai, o encorajou a falar com ele e ouvi-lo. Logan me disse que meu pai me amava muito e sempre quis estar na minha vida e tinha fotos minhas. Acho que ele as conseguiu da minha família, pois minhas redes sociais estão privadas.
Logan disse que meu pai estava de coração partido com o estado do nosso relacionamento porque eu estava sendo irracional sobre ele ter se mudado quando eu era jovem. Logan afirmou que eu comecei com o pé esquerdo com Jane e que eu não era inocente na ruptura do relacionamento. Ele me disse que todos podem ver a verdade menos eu e que eu deveria olhar no espelho porque eu era o problema. Não preciso dizer que desabei em lágrimas e perguntei por que ele estava fazendo isso comigo e não me apoiando. Logan afirma me amar, mas não ficará de braços cruzados enquanto eu sou uma vadia sem coração, segundo ele. Depois que ele disse isso, levantei-me e disse que ele provavelmente não deveria ter se casado com uma vadia sem coração e então saí. Estou atualmente sentada no meu carro. Meu telefone está explodindo com Logan tentando entrar em contato, mas não quero falar com ele. Sinto que estou perdendo tudo e todos, e não entendo o que está acontecendo. Então, na seção de comentários, um usuário disse: seu noivo teve argumentos específicos. Alguma coisa que pudesse lançar mais luz sobre sua linha de pensamento? Parece tão estranho para mim que ele simplesmente ficaria tão do lado do seu pai. Basicamente, eu era distante e cruel com Jane ao conhecê-la, o que nos colocou em maus lençóis. Quando ela era cruel comigo, eu retaliava e dizia coisas cruéis de volta. Meu pai tentou constantemente ao longo dos anos se reconectar comigo, mas ignorei todas as tentativas. Fiquei chateada com os membros da minha família por me recusar a comparecer a aniversários, casamentos, chás de bebê, etc., porque ele estaria presente. Saí da festa dos pais do meu marido há 3 semanas porque meu pai estava lá. Não falarei e ignorarei meu meio-irmão, de 18 anos, e minha meio-irmã, de 14 anos, se os vir. Atualização número 2. Oi, pessoal. Obrigada pelos comentários e por me deixar desabafar, pois preciso desesperadamente de uma perspectiva externa. Sei que muitos de vocês estão me dizendo para cortar contato com minha família e sair da cidade, mas isso não é uma opção para mim financeiramente, e não seria capaz de estabelecer um negócio em outro lugar, pois todo o meu dinheiro está investido nele, e só recentemente consegui me estabelecer com uma renda estável. Mudar não é uma opção para mim. Amo meus amigos aqui e minha família, e não quero cortar todos. Amo minha cidade natal. Cresci aqui. Esta é a minha vida, e não estou disposta a desistir dela. Não esperava escrever outra atualização tão rápido, mas muita coisa aconteceu hoje. Então, primeiro, concordei em encontrar meu pai e conversar e tentar fazê-lo me deixar em paz. Pedi à minha mãe para organizar isso, apenas ele, mais ninguém. Não tinha certeza se ele concordaria com isso, mas 15 minutos depois de ela me ligar, ele estava à porta. Pedi à minha mãe para ficar e mediar. Para resumir a conversa, aqui estão algumas coisas, mas está um pouco bagunçado porque há muito o que lembrar. Então, primeiro, começando comigo. Pedi a ele para me dar algum espaço e parar de tentar colocar todos do lado dele e me deixar viver minha vida. Disse a ele que ele parou de ser meu pai quando se mudou a 10 horas de distância. Disse a ele que Jane era cruel comigo e contei a ele sobre todas as coisas horríveis que ela me disse ao longo dos anos. Odeio como ele escolheu Jane e sua nova família em vez de mim e como ele me disse que precisava priorizá-los e como ele basicamente me disse que eu não era família. Meu próximo ponto foi que ele foi um idiota por reter meu fundo universitário e tentar me chantagear e depois gastá-lo com sua nova família. Disse que odeio como perdi grandes eventos familiares porque ele compareceu aos eventos e os tornou desconfortáveis. Não vejo seu filho e filha como minha família também, e estou cansada deles tentando falar comigo e se aproximar de mim. Também disse que ele continua fazendo cenas toda vez que me vê e me fazendo parecer a vilã. Disse que ele continua se intrometendo na minha vida, indo a eventos da família do meu noivo, indo às minhas costas para falar e persuadir Logan a ficar do seu lado, e odeio como ele traiu minha mãe e destruiu nossa família. Então ouvi Jane, que interrompeu nossos encontros, perdeu meu recital, reduziu o contato e estava mais preocupada com seu filho. Agora, passando para meu pai, ele disse: ele me ama e sempre será e nunca desistirá de tentar se reconectar e me deu espaço suficiente ao longo dos anos. Ele já ouviu falar da minha vida por conhecimento de segunda mão e não está disposto a perder mais dela.
Ele disse que ama Jane e não pode se arrepender do passado porque não teria ela ou seus 2 filhos. Ele deseja ter feito isso de forma diferente e terminado seu casamento com minha mãe primeiro. Então ele disse que seus filhos são inocentes e que eu não deveria descontar neles. Eles só querem conhecer sua irmã mais velha. Então ele disse que eu era uma criança difícil, rude e desrespeitosa com Jane, quebrando seus pertences, chamando-a de nomes, arruinando passeios de um dia. Ele disse que quando Jane engravidou, ela estava em alto risco, e eu indo toda semana e começando discussões estava estressando ela. Então, por causa dela e de seu filho, ele parou com as visitas de fim de semana. Ele ainda falava conosco ao telefone e nos levava para jantar e passeios, mas apenas não nos deixava dormir lá. Ele também disse que quando seu filho nasceu, ele era prematuro e teve complicações de saúde, o que significava que ele ficava no hospital por semanas e tinha admissões frequentes no hospital. Jane também estava passando por depressão pós-parto, então ele não conseguia nos ver tanto e teve que perder alguns eventos quando estava cuidando de Jane e de seu filho. Ele continuou e disse que Jane não conseguia arrumar um emprego localmente, e a oportunidade era boa demais para deixar passar, então eles tiveram que se mudar. Ele apontou que ele voltava para a cidade nos fins de semana sempre que podia para nos ver e sempre nos convidava para voar e passar férias com eles. Ele ligava todos os dias, mas eu me recusava a falar ou vê-lo. Eles voaram para minha formatura, mas eu me recusei a convidá-lo, e ele diz que perdeu a calma e se recusou a me dar meu fundo universitário. Ele se desculpou por isso e tentou consertar isso algumas semanas depois de me dar o dinheiro, mas eu recusei. Ele não gastou o dinheiro e ainda o tem, e só preciso pedir, e então posso tê-lo. Ele disse que me visitou na faculdade para tentar falar comigo, mas eu me recusei a vê-lo. Ele não vai perder eventos familiares. Ele diz que faz uma cena porque sente minha falta e só quer falar comigo e me reconciliar, mas eu sempre acabo fugindo ou gritando insultos para ele e Jane. Ele disse que tem tentado há 16 anos se reconectar, mas eu o rejeito a cada vez. Ele só quer ser meu pai. Ele é velho amigo do pai do meu noivo e esperava que meu noivo pudesse me fazer entrar em juízo e abrir uma linha de comunicação. Ele nunca sentiu que eu dei uma chance a Jane, não importa o quanto ela tentou no início, e esperava que pudéssemos ser civilizados. Jane odeia saber que falo mal dela, que sou cruel com seus filhos e não falo com ele. Continuando, quanto aos desejos do meu pai. Ele está em terapia e quer que eu me junte a ele para sessões familiares. Ele quer que eu passe algum tempo a sós com ele para parar de ser rude e cruel com seus filhos e passar algum tempo com eles também. Para parar de falar mal de Jane para todos e realmente dar uma chance a ela. Para convidá-lo e sua família para meu casamento e deixá-lo me levar ao altar. Quanto ao que eu queria. Disse a ele que queria que ele parasse de falar com meus amigos e fazer com que outros tentassem falar comigo em seu nome. Para manter Jane completamente longe de mim. Para ser civil em eventos ou na cidade, desde que ele não tente me abraçar ou falar comigo. Minha mãe disse a ele que ele estava sendo irrealista com algumas das coisas que queria, especialmente em relação a Jane e seus outros filhos. Então, concordamos por enquanto que farei 3 sessões de terapia com ele quando ele as marcar. Minha mãe acha que também preciso de terapia individual. Ele parará de tentar interferir na minha vida e relacionamentos. Ele manterá Jane longe de mim e falará com seus filhos para me dar algum espaço. Serei civil com ele em público, desde que ele respeite meu espaço pessoal e não se aproxime ou me pressione. Quanto ao meu noivo, ainda não falei com ele. Ele apareceu na casa da minha mãe, mas ela se recusou a deixá-lo entrar. Ele continua explodindo meu telefone, e sua família e amigos também, dizendo para eu ouvi-lo. Durante minha conversa com meu pai, descobri que meu pai pagou pela maioria dos fornecedores e serviços para meu casamento próximo, e eles estão em termos de conversa há algum tempo, mais do que eu pensava. Logan me disse que sua família havia pago por esses serviços, e eu acreditei nele. Sinto-me traída por ele e que não posso confiar nele. Vou ter que falar com ele eventualmente, mas não me sinto pronta. Então, na sessão de comentários, a Op elaborou sobre não gostar da esposa do pai e disse: admito que não fui muito legal com Jane quando a conheci porque ela destruiu minha família, mas ela foi pior do que eu.
Ela fazia comentários sobre meu peso e minha aparência e me provocava para começar uma briga. Ela interrompeu meu tempo a sós com meu pai antes mesmo de engravidar. Meu pai sempre a escolheu em vez de mim, e sim, ele tentou manter contato. Não vou reescrever a história, mas o dano foi feito quando ele se mudou a 10 horas de distância de mim e me disse que precisava priorizar sua família. Então um usuário na seção de comentários disse: "Obrigado por atualizar tão rápido, e estou feliz que sua mãe escolheu ajudá-la a contar sua versão da história. Estou chorando aqui lendo isso, pensando que deveria ter sido seu noivo que a ajudou com isso, mas sob seu egoísmo, ele cavou um buraco ainda mais fundo. Digo para cortar suas perdas com ele. Ele nunca esteve do seu lado. Talvez até considere pegar o dinheiro que seu pai ofereceu e então sair do relacionamento. Para ser honesta, minha mãe parece ter mudado de ideia hoje em relação ao meu noivo quando descobriu sobre seu envolvimento com meu pai. Ela me disse para considerar seriamente se quero ficar com ele e se posso confiar nele e diz que posso voltar para casa por um tempo se quiser. Então a OP elaborou sobre se ela pode bloquear seu pai e se ela pode obter uma ordem de restrição contra ele e disse: não conseguiria obter uma ordem de restrição contra ele. O que eu vou fazer e dizer à polícia que meu pai está falando com pessoas na cidade e meus amigos sobre mim, que ele está aparecendo em festas e eventos para os quais foi convidado, que está tentando falar comigo quando me encontra na cidade. Ele não está nas minhas redes sociais. Ele está bloqueado no meu telefone. E além de eventos e encontros na cidade que não podem ser atribuídos à coincidência, não tenho nada para relatar. Atualização número 3. Primeiro, gostaria de me desculpar por ter removido minhas postagens. Estava muito chateada e me sentia sob muita pressão e precisava de espaço para pensar sem mensagens constantes. Alguns de vocês estavam tentando ser úteis, e agradeço por isso, mas algumas das mensagens abusivas que recebi foram terríveis. Estou atualizando para aqueles que pediram uma atualização e que foram solidários comigo. Esta será minha última postagem, e não postarei novamente. Primeiramente, o acordo com meu pai está fora de questão. Ele não conseguiu nem uma semana sem ultrapassar meus limites, então não haverá sessões de terapia com ele, e permanecerei sem contato. Como todos vocês sabem, depois de falar com meu pai e concordar em seguir em frente nas minhas condições, manter Jane longe de mim, dizer a seus filhos para recuarem e não me pressionar ou invadir meu espaço. Durou apenas 3 dias. Todos pareciam felizes porque eu havia perdoado meu pai e me disseram isso. Minha irmã ficou animada porque eu estava disposta a dar uma chance a ele, com alguma pressão, concordou em jantar apenas com ela e meu pai. Quando minha irmã e eu chegamos ao restaurante para encontrar nosso pai, ele não estava sozinho. Ele convidou Jane, meus avós, seu filho e filha. Ele se levantou e tentou me abraçar. Imediatamente fiquei chateada, perguntando por que eles estavam lá. Meu pai me disse que, se tivéssemos alguma esperança de consertar nosso relacionamento, eu teria que aceitar Jane e meus irmãos mais novos. Disse a ele que ele acabará de quebrar nosso acordo e que nunca mais entrasse em contato comigo e tentei ir embora. Ele se recusou a me deixar ir e me segurou, e quando digo que o inferno se soltou, digo isso. Comecei a gritar com eles. Meu pai, Jane e meus avós tentaram me fazer duvidar da minha sanidade e me convencer a sentar. Quando isso não funcionou, as coisas ficaram muito acaloradas, e começou uma discussão, e muitas coisas imperdoáveis foram ditas por meu pai e Jane, incluindo comentários sobre minha aparência e me chamando de psicopata. Meu meio-irmão saiu do restaurante, e minha meio-irmã começou a chorar. Minha irmã me surpreendeu defendendo-me, gritando com meu pai por arruinar as coisas depois de todo esse tempo, quando eu finalmente lhe dei uma chance. Ela até deu um tapa em Jane. Ela me tirou de lá e se desculpou comigo. Acho que foi a primeira vez que ela realmente viu como Jane era comigo e como ela me tratava. Ela continuou dizendo que não conseguia entender como o pai passou anos dizendo que faria qualquer coisa para me ter de volta e então fez isso quando finalmente teve a chance de reconstruir o relacionamento. Meu pai tem tentado entrar em contato comigo, mas o bloqueei e me recusei a falar com ele. Também me recusei a falar com meus avós. Meu pai tentou convencer minha mãe e minha irmã a falarem comigo, mas acho que ele queimou suas pontes com elas.
O incidente do restaurante se espalhou, e algumas pessoas parecem estar recuando. Como eu disse, o que meu pai e Jane gritaram para mim foi imperdoável, e eles foram ouvidos. Esta é uma cidade pequena. Esperançosamente, as pessoas vão recuar, e aquelas que não o fizerem, terei que cortá-las. Minha irmã está muito insatisfeita com meu pai e Jane também e não está falando com eles. Ela está culpando-os por eu ter cortado o contato novamente. Minha irmã não está deixando-os ver seus filhos. Não sei se minha irmã se reconciliará, mas no momento, ela está furiosa. Minha mãe também está furiosa e aparentemente teve algumas palavras escolhas com meu pai e Jane e prometeu que nunca mais me pressionará a falar com ele. Vou fazer terapia individual. Acho que definitivamente preciso disso. Sinto muito pelos meus meio-irmãos, pois eles não fizeram nada de errado, e posso estar aberta a ter um tipo de relacionamento distante com eles no futuro, mas ainda não estou pronta ou se algum dia estarei. Enviei uma mensagem para eles no Facebook tentando me desculpar e dizer que eles não fizeram nada de errado. Por último, para atualizar todos em relação ao meu noivo, bem, falei com ele ontem sobre tudo. Estava em silêncio no rádio desde que saí dele. Basicamente, ele foi pressionado por seu pai a falar com meu pai e ouviu uma história triste de um pai incompreendido que desejava desesperadamente estar na vida de sua filha. Logan ficou irritado comigo por me recusar a comparecer a eventos de sua família e sair da festa de aniversário de sua mãe quando percebi que meu pai e Jane também estavam lá, pois estava recebendo pressão de sua família sobre eu arruinar seus eventos. Ele só queria que todos se dessem bem, claramente às minhas custas. Logan admitiu que meu pai pagou por alguns dos fornecedores do casamento, mas só soube disso depois que já estava pago. Seu pai havia dito a Logan que ele e sua mãe haviam pago. Meu pai havia dito a Logan que era um presente e sua maneira de contribuir. Logan admitiu que meu pai havia pedido a ele para falar comigo em seu nome. Disse a Logan que ele havia traído minha confiança e que não conseguia me ver casando com alguém que não me apoia. Ele desabou chorando e se desculpando comigo e prometendo nunca mais fazer isso. Logan estava de coração partido e implorou por uma segunda chance. Para aqueles de vocês que queriam que eu terminasse com ele, lamento decepcioná-los, mas vamos tentar resolver isso. Além desse problema, ele tem sido o melhor parceiro, e acho que ele foi manipulado por sua família e meu pai. Logan prometeu enfrentar sua família e não ter contato com meu pai. Ainda estou morando na casa da minha mãe, pois ainda preciso de espaço, o que não terei se voltar para casa. Vamos entrar em contato com nossos fornecedores de casamento e ver quais são nossas opções na próxima semana. Logan está implorando por um adiamento em vez de cancelar tudo. Ainda podemos terminar, pois as ações falam mais alto que as palavras, e preciso ver se posso reconstruir o que tínhamos e se ele pode me mostrar que posso confiar e depender dele. Então, na seção de comentários, a OP elaborou sobre se ela poderia mudar suas informações de contato e deu mais informações sobre Logan. Não há sentido em mudar meu número quando já fiz isso antes, e ele sempre consegue obtê-lo. Quanto a Logan, terminar não está fora de questão. Estou dando a ele uma chance de mostrar que diz o que pensa. Sempre pensei que tinha um relacionamento decente com a família de Logan, mas claramente não. Não estou pedindo a ele para não ter contato com eles. Isso é para ele decidir. Certamente vou me distanciar deles, e qualquer incidente adicional, sem contato. Quanto a quaisquer filhos futuros, se ainda estivermos juntos, não confiarei neles com meus filhos de forma alguma. Então um usuário na seção de comentários disse: voto pelo cancelamento do casamento. O cara tem que fazer um grande trabalho para ser material de marido. Desculpe, o casamento está sendo cancelado. Se não fui claro em minha postagem, Logan está implorando para que seja adiado. Vou entrar em contato com os fornecedores para ver quais são nossas opções sobre reembolsos ou reembolsos parciais. Não posso me casar com alguém em quem não confio em alguns meses ou um ano não vai mudar isso ou me tranquilizar. Atualização número 4. Oi, pessoal. Não planejava fazer outra atualização, mas ainda estou recebendo mensagens para uma atualização e pensei em deixar vocês saberem sobre os desenvolvimentos recentes. Primeiramente, cancelei o casamento. Consegui alguns reembolsos parciais, mas perdi algum dinheiro. Logan implorou para que eu não cancelasse o casamento,
mas não havia como eu me casar com ele depois do que ele fez. Eu estava decidida a dar a ele uma segunda chance, e ele me prometeu que teria pouco contato e enfrentaria seus pais e emitiria um ultimato de que não toleraríamos nenhum contato com meu pai e Jane. Basicamente, ele diria a eles que não compareceríamos a nenhum evento ou festa se fossem convidados, e não toleraríamos nenhuma tentativa de forçar o contato ou um relacionamento com meu pai. Ele se encontrou com eles para explicar isso. Quando ele voltou da reunião, estava bastante irritado comigo e parecia ter mudado de ideia. Para resumir, ele estava tentando me convencer de que sua família só queria o melhor e que ele não poderia ter pouco contato com sua família porque os amava e não poderia ditar suas amizades. Ele então tentou me convencer de que não seria um problema no futuro e que seu pai falaria com meu pai e diria a ele para se comportar na minha presença. Assim que ouvi isso, os comentários das pessoas passaram pela minha cabeça, e o principal deles sendo que, se tivéssemos filhos, ele os levaria para sua família, onde meu pai e Jane estariam, e eu não teria controle sobre isso. Naquele momento, percebi que não podia confiar em Logan e nunca seria capaz. Terminei com ele. Ele não está levando bem e continua implorando para que eu o aceite de volta e dizendo que ficaria sem contato com sua família. Sua família e amigos estão tentando me convencer em seu nome a não terminar nosso relacionamento. Ele fez sua escolha e provou para mim que é um covarde. Não preciso dele na minha vida. Em relação ao meu pai, estou tentando obter uma ordem de restrição. Dado o que aconteceu no restaurante, posso ser capaz de fazer isso, mas ainda não sei. Um amigo meu está me ajudando a investigar isso. Meu pai tem mantido um perfil baixo desde a semana passada, além de algumas tentativas de se desculpar comigo. Não ouvi muito dele. Minha irmã ainda não fala com ele ou com Jane. Ao contrário de mim, minha irmã é muito confrontadora e expôs ele e Jane nas redes sociais sobre o que aconteceu no restaurante e coisas que aconteceram no passado, das quais não sei. Minha irmã e Jane tiveram uma discussão muito pública quando elas viu na cidade devido às postagens da minha irmã e exigindo que as retirassem. Isso terminou com Jane agredindo minha irmã. Meu pai aparentemente ficou do lado de Jane nisso. Minha irmã agora odeia Jane e se recusa a falar com nosso pai, que também está tentando entrar em contato com ela. O relacionamento do meu pai e Jane parece ter levado um golpe. E entre o incidente no restaurante, a briga da minha irmã com Jane e inúmeras postagens no Facebook sobre eles, as pessoas estão fofocando. Isso tem funcionado bem para mim porque algumas pessoas têm recuado, o que me deixa feliz. Infelizmente, ainda há algumas pessoas do lado dele, incluindo os pais do meu ex. Quanto aos meus meio-irmãos, não há muitas novidades em relação a eles. Também encontrei um terapeuta. No entanto, há uma lista de espera antes que eu possa começar minha terapia. Ainda estou morando com minha mãe, que está completamente do meu lado, e também encontrei um gatinho, e vou buscá-la na próxima semana. No início, em partes iniciais dessa história, isso me atingiu de perto. Havia alguma sobreposição ali. Então a OP deu uma atualização e, na minha opinião, o que eu pensei sobre o pai e o que eu pensei que a OP deveria fazer mudou um pouco. Então a OP forneceu outra atualização e deu mais informações sobre o pai, deu mais informações sobre Jane, e eu pensei, ok, não me identifico tanto com isso Animore. E então deu outra atualização, mais informações, e me contou sobre os eventos atuais, e eu pensei, ok, há tão pouca sobreposição aqui que minha opinião mudou completamente. E isso nem importa porque você sabe o que realmente importa é que o pai errou tanto depois de, 16 anos tentando se reconciliar com sua filha e finalmente conseguir falar com ela e então conseguir fazer um acordo. Esta é a América. Você sempre pode fazer um acordo, agente Milton, mas então ele errou 2 horas e meia depois. Que idiota, cara. Opiniões sobre os assuntos não importam muito porque o pai era tipo, ei, sou o idiota aqui, aliás, olhem para mim, sou o idiota por suas ações e comportamento. Então é realmente difícil defender o cara, e as únicas pessoas que o fazem são aparentemente próximas a ele. Mas quanto a OP, ela definitivamente precisa de terapia, como ela disse, porque, apesar das coisas ruins que o pai fez, segurar isso por 16 anos nunca é bom para você. Mas fico feliz que ela vá fazer terapia e agora tem um gatinho, e ai ai. Mas de qualquer forma,
Próxima história. História número 2. Sou F31, meu noivo é M31. Sou a vilã por ficar brava com ele por gastar secretamente nosso pequeno fundo de viagem? Alguns meses atrás, meu noivo, a quem chamarei de Jack, e eu decidimos começar um pequeno fundo de viagem. Disse a Jack que, quando eu tinha 20 anos, costumava economizar dinheiro para viagens e que nunca usava meu fundo de viagem para outra coisa, como ser tentada a pegar um pouco de dinheiro quando realmente precisava. Isso me ajudou a economizar bastante sem queimar um buraco no meu bolso assim que eu estivesse na estrada, e ele gostou da ideia. Deixei bem claro que isso era super importante para mim porque não temos ganhos muito altos, e qualquer coisa que pudéssemos economizar para diversão seria ótimo. Como estávamos planejando viajar para a Itália este ano por 3 a 4 meses, ambos contribuímos para o fundo e economizamos o suficiente para cobrir as despesas de acomodação, o que me deixou animada. Alguns dias atrás, eu estava arrumando e algo me fez olhar para nosso fundo. Agora, o fundo está em um envelope. Eu sei, e eu o abro apenas para me lembrar quanto economizamos, apenas para ver que o fundo estava vazio. O dinheiro havia sumido. Quando Jack voltou da loja, perguntei a ele onde estava o dinheiro, e ele disse que gastou metade dele em um presente que havia me comprado recentemente. Era uma revista em quadrinhos de capa dura, e eu sabia que era cara, e fiquei muito feliz e grata quando a recebi. Jack não diria onde estava a outra metade. Eu estava furiosa, não porque ele gastou o dinheiro, embora isso também me chateie, mas porque ele gastou sem me dizer. Sua desculpa é que não me levou a sério quando disse que isso era importante para mim. Jack disse que devolveria o dinheiro e que sentia muito e que não achava que seria um grande problema. Disse a ele que não confiava mais nele e que o fato de ele ter usado o dinheiro que eu contribuí para comprar meu próprio presente ou gastá-lo em Deus sabe o que foi uma grave violação de confiança do meu ponto de vista. Jack disse que eu estava sendo um idiota a respeito, e ainda estamos tão chateados um com o outro. Então eu realmente fui a vilã? Desculpe se este texto está confuso. Responderei a perguntas ou farei edições se algo não estiver claro. Edição. Uau, não esperava esse tipo de resposta. Obrigada, primeiro de tudo, por me ajudar a seguir em frente. Vou ter outra conversa séria com Jack e ver para onde foi o resto do dinheiro, porque não é como se ele tivesse rejeitado diretamente me dizer. É que eu estava tão brava que apenas disse a ele que não me importava com nenhuma de suas desculpas. Então, sim, espero resolver esse mistério em breve. Então, na seção de comentários, um usuário disse, Op, não acho que era um presente de aniversário. Acho que era um presente para não ficar brava porque você ganhou algo também. Ok, contexto. É apenas um presente que ele me compra regularmente, então não é um caso de comprar algo para eu não ficar brava. Recebi o presente em março, e esse incidente aconteceu há alguns dias. Além disso, sim, tenho certeza de que ele não usou finanças mútuas para presentes antes disso porque nunca tivemos nenhuma economia mútua até essa coisa do fundo de viagem. Ele gosta de comprar coisas e sabe que eu gosto de presentes, então ambos nos surpreendemos aleatoriamente com presentes e coisas que dissemos que gostamos ou queremos, o que é outra razão pela qual fiquei tão brava porque suas desculpas eram fracas e difíceis de acreditar. E agora o presente que ele diz ter usado o dinheiro está me olhando da prateleira, e isso me faz querer jogá-lo no lixo, mesmo sendo uma revista em quadrinhos que amo muito. Então o usuário 2 comentou e disse, não é a vilã. Ele precisa confessar onde gastou a outra metade do dinheiro e devolver o dinheiro. Sugiro abrir uma conta poupança para este fim. Tenho a impressão de que ela deu a um amigo dele que sempre está com dificuldades, um que não quer arrumar um emprego, e quando faz, nunca consegue manter um porque ele já fez isso em março, mas era o dinheiro dele. Ou ele realmente usou o dinheiro em outro presente que recebi em março, e agora estou brava novamente. Então o usuário 3 comentou e disse, aposto que ele apenas pegou o dinheiro aos poucos até que o dinheiro acabou. Algumas pessoas simplesmente não conseguem resistir a gastar dinheiro se estiver disponível. Eles são como crianças em uma loja de doces. Ele não fez isso. O dinheiro estava todo lá em meados de março, quando abri o envelope para colocar algum dinheiro nele, o que também é a razão pela qual estou tão brava,
porque, embora não fosse muito dinheiro, ainda era algumas centenas de euros. Então o usuário 4 disse, não é a vilã. Eu sei que é apenas um deslize mental, mas li tudo isso como ele não me leva a sério. Você não pode tirar dinheiro de economias mútuas e gastá-lo sem discussão. Quero dizer, sim, ele literalmente me disse que não achava que era tão sério, embora eu tenha dito a ele o quão importante era para mim. Então o usuário 4 comentou e disse, não estou exagerando. Eu ficaria absolutamente furiosa se meu suposto parceiro roubasse dinheiro de mim. Isso não foi um deslize. Ele sabia exatamente o que estava fazendo ao pegar o dinheiro. É por isso que ele nunca mencionou isso para você até ser pego, e ele comprar algo para você com o dinheiro foi para adoçar você. Obrigada. Sim, ele me disse que usou para o presente porque não pagou online e escolheu pagar ao receber o pacote, como ele normalmente faz, o que eu acredito e sei que é verdade com base em seus hábitos. Mas este chegou alguns dias antes do previsto. Era o final do mês, março, e seu salário ainda não havia sido pago. Não compro isso. Então o mesmo usuário respondeu novamente e disse, onde as pessoas pagam em dinheiro ao receber um pacote? Isso ainda acontece? Para ser honesta, não acredito a menos que uma loja local esteja entregando a revista em quadrinhos em sua casa. Não conheço nenhum varejista online que deixe o cara da FedEx pegar dinheiro por um pacote que entregam. Bem-vindo à Bósnia. Na verdade, é super comum aqui comprar ao receber um pacote e geralmente é visto como o melhor método para compras online devido ao aumento do número de lojas e vendedores online falsos. Comprei coisas dessa forma muitas vezes. Então um usuário comentou e disse, não é a vilã. Ele achou que você esqueceria que tinha uma férias planejada e queria gastar o dinheiro? Não faço ideia. Como ele disse, ele devolveria o dinheiro e se desculpou várias vezes, mas não estou interessado em suas desculpas. Comecei a me perguntar se estou exagerando, por isso vim aqui para obter insights. O fato é que agora não consigo nem olhar para meu presente sem me sentir mal, e eu estava tão feliz quando recebi. Então o mesmo usuário respondeu novamente e disse, você deveria estar brava. Alguém em quem você confiava roubou de você. Como você não vê isso como traição, algo digno de raiva? Eu vejo. Estou brava, e é digno de raiva, mas quando você é o tipo de pessoa que não sempre regula as emoções adequadamente, sou nada. Vou à terapia, e isso não está ajudando muito nesse problema. Você começa a se perguntar se este é outro caso em que é aceitável ficar brava, mas não por dias com a mesma intensidade. É tão complexo porque já viajamos antes, compartilhamos finanças, mas não economizamos juntos, e ele nunca exibiu esse tipo de comportamento ou irresponsabilidade. E sim, sou europeia, então posso ter minha própria conta, e tenho, etc., etc., então nada me impede dessa forma. A razão pela qual acabamos com o envelope é porque parecia uma coisa boba de cofrinho, e até usávamos essas mesmas palavras para nos referir ao nosso fundo. Não tenho prova de que ele deu o dinheiro ao amigo dele. Apenas tenho uma intuição porque esse amigo pediu dinheiro uma vez antes, e meu noivo se sente obrigado porque esse amigo o acolheu em um ponto da vida dele e lhe deu uma cama para dormir. Não quero divulgar porque não é minha história para compartilhar mais. No entanto, reavaliarei tudo, pedirei meu dinheiro de volta e terei uma conversa séria sobre nosso relacionamento daqui para frente. Comentários como o seu têm sido úteis, então obrigada. Atualização no dia seguinte. Primeiro, deixe-me abordar uma coisa que agora percebi que deixei clara na minha postagem original. O noivo não se recusou a dizer onde gastou o dinheiro. Fui eu que o fiz calar, dizendo impulsivamente que não me importava. Eu estava tão chateada na época que não conseguia nem estar no mesmo cômodo que ele, muito menos ouvir o que ele tinha a dizer, e isso é culpa minha. Segundo, muitos de vocês sugeriram que ele pode estar apostando ou traindo. Ele não está fazendo nenhuma das duas coisas, graças a Deus. Posso atestar isso agora. Vamos à atualização. Levantei-me esta manhã e o acordei, dizendo que queria reabordar a questão do dinheiro. Ele se levantou imediatamente, e começamos a conversar. Disse a ele que queria meu dinheiro de volta o mais rápido possível, de preferência nesta semana.
Não me importava como ele conseguiria o dinheiro de volta, e disse que ele era livre para vender as revistas em quadrinhos se precisasse. Agora, sobre as revistas em quadrinhos. Ele não mentiu sobre o preço. Mostrou-me o recibo, e sim, custou o quanto ele havia me dito. Apenas queria esclarecer isso também. Agora que também tenho prova, de qualquer forma, perguntei a ele para onde foi o dinheiro, e aqui está o que ele disse e forneceu mensagens de texto para eu ver. Ele começou com um pedido de desculpas e disse que me devolveria o dinheiro. Ele reafirmou a questão do presente. Ele o encomendou em fevereiro, e, conforme o site da loja, não esperava antes do final de março. Pode soar estranho para pessoas de países normais, mas já esperei por pacotes por até 2 meses às vezes. Continuando, ele esperava que recebesse seu salário na hora certa para pagar pela revista em quadrinhos, mas isso não aconteceu, pois seu pagamento atrasou 2 dias. O que aconteceu? Lembro-me disso, e o pacote chegou na hora. Então ele, em suas próprias palavras, pegou o dinheiro descuidadamente com a intenção de devolvê-lo. Perguntei por que ele não devolveu. Ele se desculpou e disse que queria, mas isso não foi suficiente para mim. O resto do dinheiro foi para pagar uma conta do apartamento que ele alugou antes de nos mudarmos juntos, e, para resumir, aquele mesmo amigo que mencionei havia se mudado para aquele apartamento quando meu noivo se mudou, e ele e eu nos mudamos. E o amigo ficou por cerca de 1 mês e saiu sem pagar as contas de serviços públicos daquele mês. Em vez de chamar a polícia, o proprietário daquele apartamento anterior ligou para meu noivo, pois sabia que seu amigo não poderia pagar a conta. Ele acabou pagando para que ela não chamasse a polícia no amigo dele. Vi a troca de mensagens de texto. Quando perguntei por que ele não me contou, ele disse que sabia que eu ficaria muito chateada, mas que sentiu que era a coisa certa fazer pagar a conta e que agora percebe o quão estúpido ele foi. Continuou se desculpando e se desculpou por me chamar de idiota e por ficar bravo. Disse a ele que minha confiança é muito difícil de reconquistar e que, se ficarmos juntos, não estarei interessado em economias mútuas ou qualquer coisa semelhante. Dei a ele um prazo de 2 semanas para me devolver meu dinheiro, e ele disse que me devolveria antes disso. Disse a ele que economizaria sozinha e que ele era livre para fazer o que quisesse com seu dinheiro. Ele me perguntou se eu poderia reconsiderar e começar um fundo de viagem novamente, desta vez usando uma conta bancária adequada, etc., mas recusei e não vou considerar a ideia. Decidimos ficar juntos, mas estou super cautelosa daqui para frente. Sugeri aconselhamento conjugal para que possamos descobrir por que diabos ele faz essas coisas sem me perguntar ou mesmo confiar em mim, e ele concordou com a ideia. Então veremos. Há muito a reconstruir, mas pelo menos agora sei o que realmente aconteceu. Ainda estou brava com ele, mas sim, obrigada. Bem, o namorado é meio bobo ou pelo menos fez algo bobo, mas pelo menos reconheceu, então isso é bom. E agora eles vão trabalhar nisso, e tenho certeza de que você sabe que o Reddit diria algo como termine com ele, se livre dele, mate sua família, mas a OP é tipo, ok, olha, minha confiança é realmente difícil de recuperar, mas se trabalharmos nisso, darei a você outra chance, e não compartilharemos finanças, não depois disso. O aconselhamento conjugal é bom. Talvez ele até precise de aconselhamento individual. A OP disse que está confusa sobre por que ele faz essas coisas sem consultá-la, então talvez ele tenha feito coisas assim antes, talvez não com tanta gravidade, mas não sei. O aconselhamento conjugal é um passo na direção certa, e ele fez algo bobo. O que você sabe que a alternativa preferível seria não fazer, mas depois de fazer algo bobo, você se desculpa, explica, tenta se reconciliar e trabalha para resolver o problema. E tudo isso aconteceu aqui, então está bom o suficiente para mim. E ele está pagando ela de volta também, aliás, o mais rápido possível. Mas de qualquer forma, próxima história. História número 3. Estou errado por querer um divórcio mesmo depois que minha esposa fez muito esforço em nosso relacionamento? Para contexto, entrando no novo ano, eu não tinha ideia de que minha esposa estava tendo pelo menos um caso emocional com um colega de trabalho. Na véspera de Ano Novo, antes de descobrir isso, ela chegou em casa e agiu extremamente fria comigo e com nossos filhos. Ela estava com raiva mais cedo naquela noite.
Ela perguntou se poderia sair para tomar uma bebida com uma colega de trabalho do sexo feminino, que eu conhecia e confiava. Eu disse que estava tudo bem, mas que as crianças ficariam acordadas para a queda da bola. Então, desde que ela pudesse voltar para comemorar com elas, eu não tinha problema. Bem, ela acabou saindo do trabalho às 23h30 e mal teve tempo de chegar em casa depois que a bola caiu. Ela chorou, e eu chorei. Perguntei a ela o que havia de errado, e ela disse que havia sido convidada para a casa de um amigo para tomar algumas bebidas com eles. Todas as 3 mulheres, todas casadas. Eu não tinha problema, então disse a ela: olha, não tenho certeza do que há de errado e por que você está chorando por isso. Está tudo bem. Você merece uma noite de garotas de vez em quando. Não me importo de cuidar das crianças. Apenas vá. Então, coloquei as crianças na cama, e ela sai, e então cerca de 3 horas depois, às 3 horas da manhã, tentei entrar em contato com ela. Sem resposta. Espero cerca de 15 minutos, ligo para ela novamente. Sem resposta. Ligo para a amiga com quem ela supostamente está. Sem resposta. Ela então me envia uma mensagem de texto 5 minutos depois e diz: sim, ainda estou voltando para casa esta noite. Ainda estamos bebendo. Nunca em nossos 6 anos de casamento eu havia sentido uma intuição de que algo mais estava acontecendo, mas naquela noite tudo me atingiu. Passei por nossos registros telefônicos e encontrei outro número que não conhecia, com o qual ela havia entrado em contato a noite toda, ignorando minhas ligações, enviando mensagens de texto para aquele número no meio, etc. Ela também havia enviado mensagens de texto para esse número por um período de 3 meses diariamente. Nunca suspeitei que ela enviaria mensagens de texto para outro cara enquanto estava ao meu lado assistindo a filmes em família, como os tempos mostravam como eu não via isso. Nunca tive essa ideia. Talvez ela tivesse esse indivíduo listado como mamãe em seu telefone. Não sei. Nunca tive essa sensação ou sentimento durante todo o nosso casamento. Fui pego de surpresa por isso de qualquer maneira. A confronto sobre isso por mensagem de texto com a prova como um idiota. Ela acelera para casa, exclui tudo do telefone. Sem chance de restaurar os backups. Sem chance de saber se ela não se encontrou com esse cara ao descobrir isso. Imediatamente disse a ela que queria um divórcio. Foi nesse ponto que ela começou a ficar violenta comigo, falando mal de tudo que eu havia feito para nos manter financeiramente estáveis, os dias de trabalho de 18 horas que mantinham um teto sobre nossas cabeças. Ela me disse que eu precisava sair, mesmo que eu pagasse aluguel e nossos 2 filhos estivessem dormindo. Eu me recusei. Dormimos em quartos separados naquela noite, e no dia seguinte ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, alegando que se lembrava de que tínhamos brigado, mas não conseguia se lembrar do que era. Então, mostro a ela os registros telefônicos. Mesmo que eu tenha certeza de que ela estava apenas tentando fazer alguma coisa, ela confessa quem era o indivíduo e diz que eles flertaram muito, mas nunca se encontraram. Disse a ela que, se fosse verdade, ela não teria problemas em restaurar as mensagens de texto que ela excluiu. Nesse ponto, foi confirmado que ela excluiu tudo e excluiu seu último backup. Ela também salvou um backup depois que eles foram excluídos na noite em que tudo deu errado. Desde então, ela tem tentado muito me convencer de que eles nunca fizeram nada e nunca se viram além do trabalho. Continuo encontrando pedaços e partes de coisas que não fazem sentido, trechos de mensagens de texto excluídas das mensagens de seus amigos naquela época, fotos do Google Drive daquela noite em que ela estava com quem ela disse que estava e excluiu do telefone por que razão. A evidência mais condenatória que tenho é por um período de 2 horas na véspera de Ano Novo. Eles pararam de enviar mensagens um para o outro, então aleatoriamente começaram a enviar mensagens novamente por volta das 3 horas da manhã, quando comecei a ligar e então tive aquela sensação. Minha intuição está me dizendo que ela saiu da casa de sua amiga, foi para a casa dele e voltou, ou foi direto para a casa dele do nosso lugar, e depois foi para a casa de suas amigas quando descobriu que eu estava ligando para elas. Há fotos reveladoras de si mesma que ela nunca me enviou, também no Google Drive, tiradas em seu Snapchat. Agora, desde então,
ela tem me dado toda a sua atenção. Ela inicia a intimidade em 10 vezes mais mensagens de texto pararam. Ela me mostra tudo no Snapchat e até faz o download de seus dados para me mostrar que não está dando em cima de outras pessoas. Estou vendo esse lado dela que não via desde que nos casamos há todos aqueles anos, mas não consigo evitar confiar no meu instinto e exigir um divórcio. Sinto que ela tem escondido coisas de mim. Não saber com certeza está me matando por dentro. Meus pais sabem de tudo isso e continuam me pressionando a resolver e não me deter. Meus irmãos estão dizendo, esqueça isso, divórcio. Então, estou errado em querer me divorciar? Lembre-se das datas. Já se passaram mais de 4 meses desde que isso ocorreu. Tenho certeza de que ela cortou o indivíduo completamente, mas ainda não consigo superar o não saber 100% e meu instinto me dizendo que ela ainda está mentindo. Edição: se alguma coisa estiver confusa, pergunte e eu esclarecerei. Também darei contexto onde for necessário. Além disso, desculpe pela forma como isso foi escrito. Estou ciente de que há alguns saltos para frente e para trás, etc. Estou apenas com a cabeça a mil agora. Está realmente me afetando mais agora do que na noite em que descobri. Só continua aumentando. Me sinto estúpido. Edição número 2. Também esqueci de mencionar que o indivíduo em questão é um funcionário que ela gerencia, ou seja, ela é sua supervisora direta. Ouvi dizer que há maiores consequências legais para isso, mas não tenho ideia. Além disso, para esclarecimento, o indivíduo em questão é na verdade obeso mórbido. Não estou em forma, mas também não sou gordo. Voltei e olhei os carimbos de data hora das fotos que foram excluídas dela e de suas amigas naquela noite no Google Drive antes daquele período de 2 horas sem mensagens durante e depois. Havia várias fotos tiradas com carimbos de data hora verificados nelas, ou seja, eles não podem ser alterados no Google Drive. Se ela tem um amigo que é expert em tecnologia e foi capaz de fazer isso dentro dos 10 minutos que levou para ela chegar em casa ao confrontar. Não sei. Isso é possível? Também vale a pena adicionar que venho de uma família que convenceu completamente uma de minhas primas de que ela precisa ficar em seu casamento, mesmo quando seu marido se tornou totalmente dependente dela, viciou-se em cocaína, ainda é viciado em cocaína e a abusou fisicamente, tudo porque, pelo amor de Deus, ninguém nesta família jamais se divorciou. Então, essencialmente, fazendo isso, eu seria deserdado por meus pais, minha irmã e todos os meus primos, todos os meus tios e tias também, mas ainda teria o apoio dos meus 2 irmãos. Atualização 1. Estou atualmente no meu intervalo da manhã no trabalho. Tenho lido os comentários. Tenho amanhã de folga, então vou pesar muito minhas opções quando tiver algum tempo para mim amanhã. Posso ou não atualizar amanhã, mas atualizarei vocês quando puder. Obrigado por todos os comentários, positivos e negativos. A melhor coisa que posso fazer agora é apenas passar pela semana, pegar minhas crianças na creche e estar mentalmente presente para elas. Tenho ignorado ela desde ontem à noite, e ela tem me ligado e enviado mensagens a manhã toda para ver o que há de errado. Então, na seção de comentários, a OP elaborou sobre sua esposa mentindo para ele e a família dizendo para ele reconsiderar o divórcio. Serei honesto com você. As 2 principais razões pelas quais tentei aguentar são as crianças, mesmo que ela basicamente tenha dito F para todos nós na véspera de Ano Novo, e 2, por alguma razão, meus pais têm me pressionado muito a ficar. Isso está me afetando, e não sei por que eles continuam me lembrando que ninguém nesta família jamais se divorciou, blá blá blá, e disseram que provavelmente nunca mais verei minhas crianças novamente, mesmo que no meu estado, se um cônjuge for considerado infiel. Eles basicamente abrem mão de seus direitos sobre uma criança se o divórcio for solicitado. Realmente não entendo como meus pais podem sentar lá e me alimentar com histórias de pessoas que eles conhecem que passaram por isso e saíram como um casal melhor. Realmente parece que eles estão do lado dela em tudo o que aconteceu, ignorando toda a verdade. Então um usuário comentou e disse, ela voltou para casa agindo extremamente fria ou trabalhou até às 23 horas. Silêncio. Nossa filha correu até ela para um abraço, e ela começou a chorar. Então, ela ficou muito irritada quando nossa filha pediu um drink. Algo que ainda não me parece certo.
Ela começou a gritar com ela, dizendo: "Mamãe precisa de um pouco de espaço." Quando digo a vocês que não havia literalmente nenhum sinal de toda essa merda até então. Ela escondeu tudo extremamente bem. Além disso, para todos que dizem o que dizem sobre o período de 2 horas, sim, esse foi meu pensamento. Voltei pelo Google Drive em tudo que foi removido do telefone dela. Havia fotos e selfies tiradas com suas amigas naquele lugar naquele período de tempo antes e depois dele. Duvido que ela seja experiente o suficiente em tecnologia para editar carimbos de data hora no Google Drive uma vez que tudo foi feito backup. Isso não quer dizer que eles nunca se encontraram. Isso não quer dizer que ela não saiba como fazer isso, e ainda não faz diferença com tudo o que ela fez. Como eu disse, pesando as opções amanhã, entrando em contato com um advogado amanhã também. Atualização número 2. Estou aqui digitando isso no meu intervalo da manhã enquanto ouço Tu és das Gone do Leonard Skinner após um longo dia de considerar minhas opções na sexta-feira. Sentei minha esposa na sexta-feira à noite quando ela saiu do trabalho e coloquei as crianças na cama. Assim que mencionei que minha confiança nela estava completamente quebrada, ela imediatamente ficou na defensiva e essencialmente disse: "Pensei que tivéssemos deixado isso no passado." "Você nunca confiou em mim, não é?" Respondi: "Mesmo que você não tenha feito nada físico ou se encontrado com ele fora do trabalho, você nunca me deixará ver aquelas mensagens de texto. Você nunca puxará os dados do Snapchat." Então ela respondeu: "Você está certo. O casamento é baseado na confiança, e se você não confia em mim, então talvez devêssemos encerrar." A ironia disso é que eu trabalhei 18 a 19 horas por dia nos últimos anos, mal conseguindo fazer qualquer coisa que quisesse na vida porque estava sustentando nossas crianças, colocando-as na cama, limpando a casa o tempo todo, fazendo toda a comida, mal dormindo o suficiente. Provavelmente tirei anos da minha vida apenas do estresse. Ela, na véspera de Ano Novo, disse F para as crianças, F para você, e essencialmente saiu para festear com suas amigas, enquanto ignorava minhas ligações e as de nossa filha perguntando onde ela estava, ao mesmo tempo em que respondia ao mínimo possível ao seu parceiro emocional. Por outro lado, ela, na véspera de Ano Novo, disse F para você, F para as crianças, e essencialmente saiu para festear com suas amigas, enquanto ignorava minhas ligações e as de nossa filha perguntando onde ela estava, ao mesmo tempo em que respondia ao mínimo possível ao seu parceiro emocional. Não vou entrar em todos os detalhes para não me repetir entre isso e a atualização. Resumindo, no meu estado, temos que ficar separados por um ano antes que um divórcio possa ser finalizado. Quando concordei com ela que deveríamos começar a nos separar e que já havia entrado em contato com um advogado, ela ficou louca. Ela me implorou para não seguir em frente, mas, no próximo sábado, a deixarei na casa dos pais dela algumas horas de distância. As crianças ficaram comigo por enquanto com a ajuda de um dos meus irmãos. Disse a ela que havia apenas uma maneira de eu adiar isso por enquanto. Era puxar os dados, puxar as mensagens de texto, provar seu caso. Ela olhou para o chão mais uma vez e me disse que isso era uma violação de sua privacidade. Não falamos desde então. Por enquanto, por causa das crianças, tenho que continuar firme. Atualização: primeiro, era um cara em um estado diferente. Segundo, era um colega de trabalho. Terceiro, era alguém abaixo dela que ela supervisionava. Quarto, e apenas agora, recebi uma mensagem de texto dela dizendo que pode ter dito a ele que o amava, mas instantaneamente se arrependeu, e é isso. Certo. De qualquer forma, também deixe-me reiterar que o processo de separação começa nesta sexta-feira. No meu estado, você não pode se divorciar imediatamente. Leva um ano inteiro. Digo isso porque todas as pessoas que estão dizendo para se divorciar e acabar com isso e outras dizendo para parar de dar segundas chances a ela. Não tem opção agora. Aqui estão alguns comentários relevantes. O usuário 1 disse, Op, você percebe que seu advogado pode intimar os registros telefônicos e mensagens de texto dela, certo? Se você acredita que houve traição, peça ao seu advogado para obter todas essas mensagens. Então você saberá, e ela estará sem sorte. Definitivamente vai acontecer.
Já entrei em contato com um advogado, e no estado em que vivo, se houvesse infidelidade, ela basicamente perderia qualquer escolha sobre onde as crianças ficam. Então o usuário 2 comentou e disse: "Oh meu Deus, sinto muito. Já estive em uma situação semelhante. Ele também não me deixava ver as mensagens de texto, passou cerca de meia hora limpando o telefone e depois me deixou ver. Era preto no branco. Estou 99,9999% certo de que ela traiu fisicamente. Adoraria apenas acreditar nela e seguir em frente, mas não consigo. Não apenas ela excluiu todas as mensagens de texto entre eles, mas também excluiu todas as mensagens de texto de vários amigos e colegas de trabalho daquele mesmo período, mas deixou-as de antes e depois. Tanto quanto eu sei, seus amigos estavam envolvidos nisso, e qualquer outra pessoa de quem ela excluiu mensagens de texto também. Atualização: liguei para os amigos com quem ela supostamente estava, e eles também ignoraram minhas ligações depois de confrontá-la por mensagem de texto por volta das 4 horas ou 5 horas da manhã. Ela estava em casa dentro de 5 minutos, gritando comigo enquanto eu tentava dormir. Fui culpado por tudo, mesmo tendo sido leal e o arrimo de família durante todo o nosso casamento. Ela acabou me manipulando e me dizendo verdades parciais enquanto eu tentava manter as coisas unidas para nossas crianças. Vou poupá-los de todos os detalhes, pois podem ser encontrados em atualizações anteriores na postagem original. Avançando para hoje. Entre com o divórcio contra os desejos da minha família. Toda outra história também respondida em atualizações anteriores. Estamos separados, mas o divórcio não pode ser finalizado até o próximo ano. Ela implorou e implorou para que eu não seguisse em frente, implorou para que eu ficasse, para não jogar tudo fora por um pequeno erro que ela diz. Engraçado como ela chama a infidelidade de um erro que durou 3 meses. Sim, independentemente, passei muito tempo com minhas crianças. Elas vê nos fins de semana se quiser, o que só aconteceu algumas vezes. Adoraria dizer que já superei isso, mas ainda estou me curando. Realmente a amei, e gostaria que as coisas tivessem dado certo de outra forma, mas nunca mais poderei confiar nela. Ela tentou de tudo sexualmente para me fazer ficar. Inferno, no dia em que ela finalmente confessou tudo, cheguei em casa e ela estava vestida como nunca antes, pronta para sair. Recusei. Ela foi tão longe a ponto de oferecer sexo oral todos os dias pelo resto de nossas vidas se eu ficasse. Tenho trabalhado e cuidado das crianças. É mais difícil para elas do que para mim, se estou sendo honesto. Elas ainda não entendem. Apenas tenho dito a elas que a mamãe tem algumas coisas em que está trabalhando. Não tenho coragem de dizer a elas que não seremos mais um lar funcional. Também, meus pais não me falaram ou entraram em contato comigo uma única vez desde que disse a eles que estava entrando com o divórcio, nem mesmo para verificar minhas crianças ou qualquer coisa, mas tenho feito isso funcionar com a ajuda do meu irmão e de alguns bons amigos. Algumas namoradas do passado também entraram em contato para ver se quero me encontrar, mas preciso me concentrar em mim e em minhas crianças. Obrigado a todos por entrarem em contato por mensagem direta e comentários. Então, na seção de comentários, a OP elaborou se sua esposa havia dado uma desculpa e se ela ajudou a cuidar das crianças. Ela me enviou uma confissão pela metade enquanto eu estava no trabalho por meio do Snapchat um dia, chorando histericamente, dizendo que ela estragou tudo e beijou ele uma vez, ela diz, depois que ele a acompanhou até o carro. Não acredito nisso nem por um segundo. Disse que, se fosse só isso, então prove, fornecendo-me as mensagens que você excluiu. Mais uma vez, fui recebido com que isso é uma invasão da minha privacidade, mas se eu estivesse no seu lugar, eu apenas perdoaria e seguiria em frente. Fácil para o traidor dizer. Apertei um pouco mais e fui recebido com confie em mim, você não quer ler essa merda. Por que você quer ler isso? Caso encerrado. Edição, vou desabafar por um segundo. Serei honesto com vocês. Tentei dar a ela uma última chance de conversar sobre as coisas. Disse a mim mesmo que no minuto em que ela ficasse hostil sobre isso, eu terminaria. Dentro de 5 minutos da nossa conversa final, eu estava sendo culpado por trabalhar demais. Cito, isso não é um julgamento.
Você também não era perfeito. Eu estava praticamente gritando por ajuda, e você me deixou afundar. Levei as crianças para a creche, limpei a casa o tempo todo, peguei-as após o trabalho, as coloquei na cama, fiz toda a comida, fiz todos os pratos, assumi um bico para dar a elas férias dos sonhos, nas quais fomos logo antes de seu caso começar, e também o verdadeiro golpe. Não contei a vocês sobre isso quando passei pelo telefone dela naquela primeira noite, mas vi mensagens dela e da mãe dela falando sobre como ela sentia uma desconexão, que eu não era mais o que ela queria, meses antes de seu caso começar. A mãe dela a encorajou muito a me sentar e explicar como ela se sentia. Ela até disse à mãe dela que fez isso, o que ela não fez. Aparentemente, sentar e conversar era ela sair e ter um caso. Garanto que ela nunca encontrará alguém que a trate da forma como eu fiz. Café da manhã e cama aos sábados e domingos. Acordava com as crianças para que ela pudesse dormir até tarde por anos. Ela desistiu de tudo por alguém que não consegue nem pagar suas próprias contas e ainda mora com mamãe e papai. A única coisa que ele tinha que eu não tinha era mais tempo por causa de um emprego de meio período.